Olá, vamos apresentar agora a atividade 3. Vamos continuar falando do nosso eletrólito sólido de beta-alumina. Vamos trazer agora os mecanismos de falha e o processo de sinterização. Eu me chamo Natália e o meu colega Davi. Bom, eu vou falar um pouco sobre alguns mecanismos de falha e degradação das peças de beta-alumina, sendo electrólito sólido para baterías de níquel-sodio. Dos mecanismos más importantes de degradación de baterías de este tipo tienen a ver con la presencia de poros. Esta presencia de poros faz com que no proceso de fluxo de, de íons de sodio, esto existe una presión asociada a una presión capilar de Poisson asociado a este fluxo. Y esto no solamente depende este fluxo, sino también depende de la geometría de nuestra trinca, siendo que cuanto menor seja o diámetro y mayor seja o comprimento da trinca, existe uma maior pressão dentro da trinca, fazendo com que incluso em poros muito pequenos, de alguns nanômetros de comprimento, a pressão da ponta da trinca seja tão alta que precisem de pouca densidade de corrente para que esos poros sean, digamos que, abiertos. El foco de ion de sodio, de electrolito de sodio, pasa por las puntas llenas de sodio, y será fallas en las superficies ya existentes, generando lo que se llama presión de posibilidad resultante del flujo de sodio para fuera de las fallas, causando las trincas cerámicas. Hay, segundo o modelo de Richman e Tenenhaus, onde o fluxo de corrente, que a gente vê na imagem central, faz com que exista uma concentração desse íon de sódio que se precipitan dentro desse poro capilar. É, a gente vê nessas imagens um modelo, um experimento que foi feito com sódio e o electrolito sodio de betalúmina. Encima está o sodio, embaixo descrito por ese electrolito sólido. Este electrolito sólido, este sodio, en los procesos de carga y descarga, ele vai se concentrando em determinadas regiões, sobretudo nos pontos triplos, onde você tem o electrolito sólido, o sodio metálico e o íon de sodio. Este ponto triplo faz com que exista maior pressão dentro da cerâmica, fazendo com que a cerâmica pouco a pouco ela vai socavando digamos que esos poros preexistentes, fazendo com que exista, digamos que esas trincas van se ampliando donde existían antes poros y van gerando, socavando material de un lado a otro a cerámica hasta que existe un canal que permea de un lado a otro da peça cerâmica y así gerando lo que es conocido como a falha por un grado dendrítico formado pelo sodio que interconecta ao ánodo do cátodo, pelo que gera assim a falha da bateria. Outro mecanismo de falha da betalúmina é efecto de Bach-FM, EMF. O efecto de Bach-MF é produto da redução do sódio, do óxido de sódio dentro da estrutura cristalina, fazendo com que sejam liberados elétrons para os íons que estão fluindo na pressão capilar
dos poros, producindo assim sódio metálico nas pontas trincas, aumentando a tensão e assim acelerando a falha da cerâmica. Este é um problema que é mais acentuado quanto maior seja a resistividade à peça cerâmica. Porém, quanto mais conductiva seja a peça cerâmica, menos tendência a este proceso continue aumentando em força. Porém, quanto mais menos resistiva seja nossa peça cerâmica, melhor tenacidade ela tem aos processos de carga e descarga na mesma densidade de corrente. Bom, agora falando um pouco sobre os dopantes utilizados em este material, entre os dopantes mais utilizados está o óxido de magnesio, o qual ajuda a estabilizar as fases de beta-alúmina, sendo esta uma cerâmica higroscópica, também de rápido crescimento de grão, o que também induz a consolidação de poros dentro dos grãos. Então, o óxido de magnesio inibe esse crescimento abrupto de grão, também ajuda a essa estabilidade da beta-alúmina. O óxido de lítio também é utilizado para este mesmo fim. E recentemente o óxido de titânio, ele também demonstrou ser um bom dopante no processo de sinterização. Ele, como a gente vê na imagem à direita, mais direita na esquina superior da tela, o conteúdo de entre 1,5 e 2% de titânio em peso dentro da alumina gerou uma maior estabilização da fase beta 2 linhas, sendo que esta é a fase mais conductiva da nossa peça. Esta presença de titânio também, qual acredita-se que está substituindo o cátion de alumínio, ela fornece a estrutura cristalina, digamos que aumentando determinados parámetros de Regge que permiten un mayor flujo de ion y así aumentando a conductividade de nossa peça. A gente pode observar esse deslocamento, o parâmetro de Regge na imagem mais à esquerda da tela, onde a gente vê que aumentando o conteúdo de titânio também o parâmetro de Regge ele desloca o pico, ou seja, existe um deslocamento de pico que está relacionado com a mudança do parâmetro de Regge de nossa cerâmica. Agora a gente vai dar sequência falando do método de sinterização convencional, né? Então, conforme foi discutido em aula, o processo de sinterização é uma fase determinante na produção, que ela tem o objetivo de consolidar a nossa peça através de mecanismos de difusão. Esses mecanismos de difusão eles são ativados através da energia térmica que é aplicada na peça, e nessa etapa acaba por definir diversas propriedades que são de extrema importância para a peça final que a gente deseja. Propriedades como a dureza, a condutividade, resistência, né? Então, nesse processo aí a gente vai estar definindo a densificação da nossa peça e possivelmente controlando, conforme o desejado, o crescimento de grão. Vendo tal importância dessa etapa, né, por isso que é importante conhecer o que a gente deseja das propriedades da nossa peça final e esses mecanismos de falha, né, que daí você consegue escolher um método de sinterização mais adequado. Esse artigo já vinha trazendo ele desde a conformação, né, é um artigo que utilizou da sinterização convencional. Na imagem ao lado nós temos os tubos sinterizados, né? Então eles obtiveram a peça final, que eram os tubos de beta-alumina.
Então, durante o processo de queima, os tubos eles foram acomodados em cadinho de magnésia para estar mantendo o óxido de sódio. Então, foi realizado esse processo sob pressão e a uma alta temperatura de 1650 graus Celsius, durante o período de 15 minutos, e antes do processo de queima, foi realizada a remoção dos aglutinantes durante 3 horas a 1000 graus Celsius. O segundo trabalho, ele apresentou o processo bastante semelhante, né, de sinterização, com temperaturas bastante próximas, mas ele traz duas manobras de sinterização que a gente também conseguiu discutir, que é bastante interessante. A gente consegue fazer alguns auxílios à sinterização, né? Então, nesse processo, das manobras que foram utilizadas foi a utilização de um cadinho de alumina, coberto com a mesma composição do pó de beta-alumina, né? Então, a gente consegue observar na imagem A estrutura verde, e na imagem B nós temos a peça após sinterização, né, após o processo de sinterização. Então ela se manteve, né, não teve nenhuma deformidade, nenhuma contração após o processo de sinterização, né. Aqui nós trazemos algumas micrografias desse trabalho que estava sendo mencionado anteriormente. A micrografia a gente consegue observar ela a verde ainda, e a gente consegue ver também a micrografia pós-sinterização, né? Então a gente consegue ver a importância do processo de sinterização para a formação final da peça, para o fechamento dos poros, né? Então você consegue ver a estrutura obtida. O objetivo desse trabalho, ele era produzir as peças, né, de beta-alumina e mostrar que era possível produzir pelo meio que eles estavam demonstrando. Então, para eles, a conclusão foi satisfatória, né, dessa produção. No entanto, conforme a gente vem estudando e avaliando, a gente ainda tem, através da sinterização convencional, um grande número de poros, tanto dentro do grão como no contorno do grão. Esse acontecimento ele está atribuído ao quando o crescimento de grão é maior que a velocidade do desaparecimento de poros, né? Então ele acaba engolindo esses poros aí, e é uma questão que a gente viu em sala que pode acarretar alguns problemas, né, para a nossa peça. Bom, falando un poco de otro método de sintetización de beta-alumina que ya ha sido utilizado y comprobado. Entre él está la sintetización utilizando microondas. Las tienen entre tantas ventajas: menores tiempos de sintetización, pasando de 4 horas a 90 minutos, menores temperaturas de sintetización, menor energía usada debido a que solo es esquentada pesa y no forno como un todo, mayores tasas de difusión y menor energía de activación del proceso. En el caso de beta-alumina, perdido menos sodio en el proceso de sintetización, permitiendo mayor estabilidad allí da fase beta 2 líneas. Otra cosa importante fue descoberta utilizando la sintetización por microondas fue que ela gera uma texturização da peça. Essa texturização, digamos que, falando assim, a maior orientação preferencial dos grãos em determinada superfície, como por exemplo a orientação dos planos 220. Esta orientação preferencial ajuda a uma melhor condutividade da peça referente ao uso desta peça, pensando nela desde as linhas de corrente utilizadas durante o processo de carga e descarga.
Ainda que nesse trabalho não foi comprovado, digamos, que uma maior condutividade iónica debido a esta texturización, este proceso que este fenómeno no cual a texturización aumenta a condutividade da peça já foi comprovada, como aparece na imagem à direita, em outro trabalho onde ele comprova que fazendo este processo de texturização com relação ao campo elétrico aplicado durante o processo de carga e descarga, também existe uma diminuição da resistividade, pelo que a peça se faz mais conductiva, a bateria acaba sendo mais eficiente e, como a gente viu em processo no mecanismo de falha, também aumenta a durabilidade de nossa peça cerâmica, ou seja, aumentando a ciclagem, vida útil. A gente nesta imagem compara na imagem A, que é uma micrografia de um processo de sintetização convencional, onde a gente observa um grande número de poros dentro do grão, tanto dentro do grão como entre os contornos de grão, e a gente vê um grande tamanho de grão com relação à imagem B, que é a micrografia depois de um processo de sintetização utilizando a microondas. A gente aqui já não observa a presença de poros dentro dos grãos, ainda que continua observando a presença de poros entre os grãos. Mas a gente também pode observar que o tamanho de grão é muito menor. A gente vê que o tamanho de grão da micrografia B tem alrededor de 5 micrômetros, em cambio a micrografia A, que é processor convencional, tem 40 micrômetros. Outro problema presente foi o crescimento normal de grão quando se é utilizado o pó de betalúmina na sintetização e não o precursor. Isso acredita-se que acontece por problemas de thermal runaway, onde a absorção de onda de microondas é maior a determinadas temperaturas, mas isso foi corrigido neste artigo utilizando a precursor da betalúmina na sintetização e não a betalúmina diretamente, também reduzindo assim os passos para a produção da peça. Então, após essas 3 atividades, com o foco na beta-alumina, então nós trazemos as conclusões da aplicação da beta-alumina para o uso de baterias em veículos elétricos e estacionários, também em instalações prediais. Ela se mostrou um material bastante eficiente, que atrai bastante interesse para ser investigado e, no futuro próximo, largamente aplicado, né? Ela possui uma alta ciclagem, 15 anos de vida útil, né, que torna ela ainda mais interessante. Um baixo custo de produção comparado às baterias de lítio, né? Então o custo-benefício dela é adequado dentro do custo para esse tipo de produção. Ela apresenta uma alta densidade de energia. A segurança dela é um dos seus maiores atrativos, né? Ela não explode. Então, esse fator abrange bastante o interesse militar, né, em sua produção. E um tema que vem sendo bastante valorizado recentemente é o eco-friendly, né? Ela é ecologicamente amigável, então ela se destaca bastante nos principais estudos atuais. Então, obrigado pela atenção até aqui. A gente traz algumas das nossas referências, agradecemos a atenção e espero que tenhamos conseguido passar um pouco mais de informação sobre esse material, que é bastante interessante.